bendito seja o teu nome, aleluia. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. Ele ter nos visitado, ter manifestado sobre nós a tua glória, ter se importado conosco, ter vindo até este lugar, onde nós sabemos, Senhor, são poucas pessoas, é pouca gente, mas Deus se importa com a gente, né? Deus se importa com cada um de nós. Isso é muito bom, isso é muito agradável, mas isso só acontece quando existem corações contritos e quebrantados, aonde o Senhor diz dentro da sua palavra que Ele não resiste. E se Ele não resiste, Ele fez questão de estar aqui. E nós bendizemos o nome dEle por isso. Amém? Os irmãos podem se assentar. Já abrindo a sua Bíblia no Salmo 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. A pastora fez uma oração muito ampla, abrangiu muitos assuntos, muitas situações, que a maneira como ela abriu o culto, eu falei, Senhor, eu já não preciso falar mais nada, vamos embora para casa. Não é? Às vezes nós temos dentro do nosso coração muitas palavras, muitas coisas, e a gente não sabe expressar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele transforma as nossas palavras, Ele transforma os nossos sentimentos em palavras, e as nossas palavras sejam agradáveis aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. E ouvindo a oração dela, eu falei, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado. E depois a gente louva aquele louvor pelo sangue. Foi pelo sangue que nós fomos curados, foi pelo sangue que nós fomos transformados. É pelo sangue. Então não tem como a gente agir de outra maneira, nem pensar de outra maneira, nem começar essa mensagem de outra maneira, senão falando do próprio sangue. Porque se nós estamos aqui cultuando a Deus num momento de santa ceia, de renovação da nossa aliança com Cristo, a Bíblia diz que é para nós trazermos isso sempre à memória. Quando nós lemos 1 Coríntios 11, fala, faça isso sempre em memória de mim. E quando você vai fazer isso em memória de Cristo, você traz os acontecimentos à nossa memória. Por que nós vamos fazer isso? Por que nós estamos aqui? Porque alguém pagou um preço, e preço de sangue, para libertar a nossa alma e transformar a nossa vida. Amém? Eu quero começar com esse salmo, embora a gente vai não meditar propriamente dentro dele, mas naquela instrução, naquilo que o Senhor disse para nós, que nós somos felizes se nós praticarmos desta forma. Conseguiu achar, Henrique? Salmo 1, achou? Isso mesmo. Eu quero que vocês leiam junto comigo, amém? Como está escrito aí na sua Bíblia, você leia junto comigo, amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! O salmista, esse texto da palavra de Deus, ele traz para nós um conselho, né? Ele traz várias situações que é para a gente prestar bem atenção. Quando ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo
o conselho dos ímpios. Ou seja, ele não segue a orientação de quem não tem Cristo no coração. Para início é isso, ele não segue uma orientação se a pessoa não tiver Cristo no coração. Então ele fala assim, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem para junto dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes disso ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. O que significa isso? Significa o tempo todo. E quando nós lemos essa lei que medita de dia e de noite, nós queremos trazer à nossa memória o porquê de um momento como esse, de uma mesa estar posta e preparada. Eu quero dizer para você que quando eu escrevi, foi tudo planejado, e a pastora, durante a ministração da abertura, ela falou algo sobre o planejamento de Deus, sobre tudo que Deus estabeleceu. E quando ela falou isso, eu falei, olha, o mesmo Deus que opera aqui, opera ali. O mesmo Deus que opera aqui e aqui, opera aí também. Opera no coração da irmã Vilma, opera no coração da irmã Bruna, opera nesse lugar. Amém? Então, se foi tudo planejado, tudo tinha um sentido. Para Deus, tudo tinha um sentido. A palavra de Deus diz assim, que o povo de Israel estava preso 430 anos cativo, mas eles precisavam de uma libertação, e Deus sempre observa o seu povo sofrendo, e Deus planeja uma libertação. Repete comigo, é tudo planejado. Tudo que Deus faz é planejado. Você pode observar que o seu corpo, o que está por dentro, não está para fora. Por quê? Porque Deus planejou não mostrar. Porque se Ele mostrasse o que está por dentro, nós não seríamos atrativos. As pessoas não olhariam para nós como olha, porque Deus ele pôs uma capa para cobrir tudo isso, para segurar tudo isso. Você pode ver que os nervos são fortes. Por quê? Porque Ele precisa sustentar todo um organismo. Então Deus planejou muito bem todas as coisas. E esse povo preso e cativo no Egito, o Senhor também planejou a sua libertação. Mas antes da libertação precisava acontecer algo esplêndido, e que era que aquele povo orasse, buscasse a Deus, porque eles entraram, vamos dizer assim, eles entraram crente com 70 pessoas junto com Jacó, porque José estava lá. 430 anos se passaram, e muitas pessoas se acostumaram com o Egito. Eles se acostumaram com o sofrimento, eles se acostumaram com a escravidão, e nem por isso eles buscavam a Deus. Mas houve um momento, 430 anos depois disso, que alguém se colocou de joelhos e começou a clamar. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. E quando o povo de Deus se coloca a orar a Ele, a buscar a sua face em espírito e em verdade, a chorar diante dEle, a Bíblia diz que Ele se levanta do seu trono para observar aquilo que nós estamos falando. E quando Ele se levanta para observar aquilo que nós estamos falando, é porque nós conseguimos chamar a sua atenção. Hoje nós cantamos louvores aqui que nós conseguimos tocar o coração de Deus. E isso que é importante, porque o louvor ele não é destinado à igreja, o louvor é destinado ao Senhor, e em resposta, Ele move a sua glória, Ele derrama a sua Shekinah, Ele manifesta o seu poder, é assim. Então aquele povo, 430 anos, conseguiu chamar a atenção de Deus, e Deus mostrou para eles um sinal. Fala, hoje vocês vão pegar um cordeiro até um ano e vão sacrificar. O sangue desse cordeiro vocês vão aspergir sobre a porta, ou sobre os umbrais da porta, para que o espírito da morte, quando passar, ele observe esse sinal, o sangue do cordeiro, e para que ele passe a distância, ele não fira aqueles que estão dentro, guardados pelo sangue do cordeiro.
Você coma carne junto de famílias. Se a sua família é pequena, então convida mais pessoas para estarem junto. Se um cordeiro só não der, mata dois. Mas aquele sangue vai ter que ser aspergido nas casas, guardando as vidas. Então eles se alimentaram, e o Senhor orientou: põe ervas amargas junto da carne, assa a carne para você junto com essas ervas amargas. Mas Senhor, o que significa essas ervas amargas? Significa o período de cativeiro, os 430 anos que você ficou preso aqui no Egito, porque hoje haverá libertação. Hoje chegou o último dia do cativeiro, chegou o último dia do problema, chegou o último dia da dificuldade. Amanhã será outro dia, amanhã será o dia da liberdade, amanhã será o dia da vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Lembra disso? Então, se é para nós trazermos a memória, era para ver o sacrifício daquele cordeiro de 1 ano. Louvado seja Deus por isso. Para trazer a sua memória 430 anos. A Bíblia diz que o corpo de José, que foi ali levantado como segundo do faraó, os seus ossos estavam colocados dentro de uma urna, e ele pediu para que quando aquele povo saísse daquele lugar, não esquecesse os seus ossos. O que o Espírito Santo de Deus traz à nossa memória? Que mesmo aqueles que passaram lá atrás, e por causa deles nós fomos abençoados aqui na frente, porque Deus não esquece da sua memória, Ele não esquece das suas promessas. Deus prometeu para José, e quando o povo sai do Egito, sai também o corpo de José junto com aquele povo. Ou seja, não fica nem um osso, não fica nem uma unha para trás. Nós podemos dizer aqui nessa manhã que o Espírito Santo de Deus vai salvar a nossa casa todinha. Todinha, não vai ficar uma unha no Egito, não vai ficar uma unha no deserto. Todos serão salvos para a glória de Deus. Mas tudo isso vai passar por nós. Vai passar por nós, porque nós estamos clamando, nós estamos chamando a atenção de Deus. A sua oração, eu posso afirmar nessa manhã que a sua oração chegou no céu. E a resposta está rápida também. Nós já tivemos resposta em dezembro de 2020. E que nós 2021, é isso? Não. Lá na Presbiteriana, que a gente estava lá. Foi 21? Não, foi 22. Deus falou comigo pregando lá, e a resposta veio, não, foi 21. Dezembro de 21, o Senhor me deu uma resposta lá. Em junho de 22 foi que o tempo da resposta chegou. A gente fala assim que o profeta orou a Deus e a resposta demorou 21 dias para chegar. A nossa resposta demorou 6 meses para chegar. E hoje, você orou aqui, subiu a sua oração, e a resposta veio imediata. Aleluia, louvado seja Deus. Significa que a sua oração chegou lá, e a resposta também. Não ficará um sem salvação na sua casa, Henrique. Não ficará uma pessoa sem salvação na sua casa, Bruna. Não ficará uma pessoa sem salvação na sua casa, irmã Vilma. Não ficará uma pessoa na minha casa sem salvação. Não ficará uma pessoa na sua família, pastora Néia, sem salvação. Não ficará uma pessoa sem salvação na minha família, na família dos meus irmãos, porque eles receberão esta palavra, eles ouvirão falar deste sacrifício, e eles concordarão e aceitarão o sacrifício de Jesus. Aleluia. Não, Deus quer dizer para nós nessa manhã, o dia da vitória chegou. Então arruma as coisas, arruma as bagagens, chegou o momento de sair do cativeiro. E o que você vai fazer com tanta liberdade? O que a gente faz com tanta liberdade? A gente não sabe o que fazer. Está tão acostumado a sofrer, tão acostumado a não ter, que quando você tem, você não sabe nem o que fazer.
É como se você passa um ano desempregado, quando você começa a trabalhar, o que você faz com o primeiro salário? Tira o dízimo. Tira o dízimo, que é mais importante. É o primeiro, depois o restante Deus proverá. A gente não está acostumado. A gente vive a nossa vida, as nossas lutas, e depois nós precisamos nos acostumar também ao que é bom. O que é ruim nos leva para perto de Cristo. E o que é bom, muitas vezes nos afasta e nos relaxa. E a gente fica tão relaxado que a gente começa a deixar de fazer como a gente fazia antes. Você já percebeu, a Leia sempre fala isso, você já percebeu que quando não tem as coisas em casa é a hora que todo mundo quer as coisas? E quando tem, a impressão que dá é que está todo mundo satisfeito. Ninguém procura nada, ninguém vai na geladeira, ninguém fala nada. Por quê? Porque nós temos a impressão de estar saciado. Mas Deus, Ele olha para nós. Por que muitas vezes as nossas lutas são prolongadas? Pelo prazer que Deus tem de nos ver na presença dEle. Ele poderia ter feito assim. Por que Ele não fez? Ele poderia ter agido rápido. Por que 430 anos? Porque Ele queria ver cumprido sobre a vida daquele povo. O Senhor queria chamar ele de bem-aventurado. Bem-aventurado você, feliz de você que não se assentou na roda dos escarnecedores lá dentro do Egito. Feliz de você que não falou mal de Deus, assentado à roda dos escarnecedores. Então, por causa disso, você será bem-aventurado. O Senhor, em Deuteronômio capítulo 8, Ele fala assim: eu tive prazer, eu deixei você ter fome, eu deixei você ter necessidade, eu deixei você passar pelo deserto, para saber onde estaria o seu coração. Então tem um propósito. Deus planejou tudo. O que não estava dentro do planejamento de Deus? A rebelião do povo, embora ele soubesse. Ele sabe muito bem quem é quem. Ele planeja tudo, mas Ele quer saber da sinceridade de cada um. Eu quero saber de como que você se comporta. Deus pode dizer assim: eu te conheço. Não adianta a gente chegar para Deus e falar assim: não, Senhor, eu não fiz isso, eu não sou assim. Ele sabe quem nós somos. E muitas vezes Ele nos convida a fazer parte da sua família, da sua história, mas conhecendo as nossas vidas. Ele tirou o povo de lá, mas eu vou te levar por uma terra que manda leite e mel, e você será o meu povo, e eu serei o seu Deus. E a nossa amizade e a nossa intimidade será muito maior. Então Deus nos tirou do mundo para que nós tivéssemos intimidade com Ele. Não para que a gente permanecesse no mundo. Não para que a gente adorasse o mundo. E eu vou dizer para você, era 40 dias para Deus tirar o povo de Israel do Egito. Ele levou 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. Então a gente observa o quanto é demorado tirar o mundo de dentro de nós, para que a gente entenda o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Se Ele traz na nossa memória esses acontecimentos, é para nós sabermos que o povo de Israel fez errado. Quando saiu, quando recebeu a liberdade, não sabia o que fazer com ela. Como se Deus precisasse de uma imagem para aparecer para o povo. Eu não preciso que Deus apareça para mim. Eu preciso que Ele fale ao meu coração. Ele falando ao meu coração, eu já identifiquei, eu aprendi a identificar a sua voz dentro do meu coração. Eu sei quando Ele fala comigo, e se Ele fala comigo, eu sei a direção a tomar. E não preciso que alguém coloque uma imagem para que eu me curve diante da imagem para mostrar que essa imagem é Deus. Eu não preciso disso, e eu acredito que nenhum crente precisa disso. Nós precisamos de Jesus dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus guardado dentro do nosso coração, para que Ele seja a nossa bússola de direção, para que Ele seja a direção do nosso automóvel, da nossa vida, para que Ele tome conta.
Então quando ele diz assim, traga a sua memória, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando nós falamos esta palavra, nós queremos trazer à memória aquilo que é ruim. Não, nós queremos trazer à memória coisas boas, exemplos bons. E quando a gente olha na Bíblia, tem exemplos bons dentro da Bíblia. Não faço dessa forma. Amém? Não faço. O fulano sentou e ele saboreou aquilo que é do mundo. Porque ele faz, eu tenho que fazer? Não, eu tenho que ser diferente. Porque Jesus me chamou para ser diferente. E hoje o Senhor nos convida a sentarmos a uma mesa. A uma mesa preparada e planejada. Quando nós olhamos o livro de Lucas, a palavra de Deus fala que Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Triunfante. Só que quando a gente lê a história e a gente vê como é que é tudo montado, planejado, as escrituras, você vê que Jesus, se ele entrasse em Jerusalém montado num cavalo branco, ele veio para a guerra. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente observa que vem o Senhor montado num cavalo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali ele vem para a guerra. Aí ele vem para a luta. Mas aqui em Lucas 19:30 fala que ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Jumentinho significa humildade, simplicidade, que eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Louvado seja Deus. Eu vim para salvar. E quando ele fala isso, ele prepara uma mesa. Ele diz que quer ceiar com os seus discípulos. E quando ele fala, eu quero ceiar com os meus discípulos, ele fala, existe um lugar aonde eu quero ceiar com vocês. E lá dentro vai ser preparada uma mesa. E nessa mesa vai sentar aqueles que eu tenho confiança. Aleluia. Só que entre esses que ele tinha confiança estava quem? O traidor. E naqueles que o Senhor tinha por confiança, estava aquele que iria negá-lo. Entre aqueles que Jesus chamou para a mesa, estavam aqueles que iriam abandonar, iriam deixar aquele chamado. Entre aqueles estariam aqueles que dormiriam. Ou seja, Jesus sabia muito bem para quem ele estava chamando para estar à mesa. Isso quer dizer para nós que ele sabe muito bem das nossas vidas, quem nós somos, quando ele nos convida para vir à mesa. Nós estamos numa campanha na mesa do rei, e eu quero dizer para você, quando você convida alguém para sentar à sua mesa, você olha no seu rosto, você olha olho no olho. Eu e a minha esposa, há 30 anos, a gente se senta à mesa para comer, sempre olho no olho. Não me recordo da gente sentar no sofá da sala para comer. É sempre ela na minha frente e eu na frente dela. Porque nesse momento nós observamos os traços, nós observamos o olhar, nós observamos o semblante, o como come, o jeito que come, se come bastante, se come pouquinho, se não come quase nada. Mas é ali onde a gente observa o filho que se assenta do lado esquerdo, o filho que se assenta do lado direito. A gente observa o semblante dos filhos, a dificuldade, aquele que fica sem comer. Nós estamos acostumados ao filho dizer assim: não, hoje eu não estou com fome. Mas se ele tivesse a mesa, ele colocaria a comida e colocaria o garfo assim, ficaria olhando aquela comida sem ânimo para comer. O pai e a mãe iriam observar isso e ia dizer: alguma coisa está acontecendo. Por que você não quer comer? O que está te afligindo?
E o Senhor, quando Ele nos convida a vir à mesa, porque Ele quer olhar no nosso olho, Ele quer ver o nosso rosto, Ele quer ver o nosso jeito. E se você disser para Ele, eu não estou com fome, Ele vai querer saber por que você não quer comer. O que está te afligindo? O que está tirando o seu sono? O que está tirando a sua tranquilidade? E muitas vezes nós ignoramos a mesa. Eu assisti um filme, quando fala do nascimento de Jesus. Quando ele cresce, ele aprende o ofício do pai. Ele passa a ser marceneiro, e a primeira coisa que ele faz, feliz, é a mesa. Nós vemos Mefibosete, o primeiro lugar aonde ele foi, depois que ele volta do seu cativeiro e da sua luta, quando ele vai receber a honra, ele vai para a mesa do rei. E o Senhor, quando Ele quer nos honrar, Ele nos convida para vir para a mesa. E quando nós chegarmos lá no céu, o que está posto lá? A mesa. E tem um lugar para mim e para você, para nós nos assentarmos a essa mesa. E quem vai estar na cabeceira, a cabeceira da mesa é a mais honrosa. Nós falamos que é para quem paga a conta. Então vamos dizer assim, que a nossa conta já está paga por aquele que está na cabeceira da mesa. E ele diz, pode sentar que a sua conta já está paga. Pode se assentar, porque agora eu quero ter com você. É um momento de intimidade. Nós não convidamos pessoas que não sejam íntimas para estar à mesa, mas se convidamos é porque queremos ter um momento de intimidade. E a Santa Ceia para nós é esse momento que o Senhor nos chama à mesa, nos convida à mesa, para diante desta mesa nós observarmos o seu sacrifício. Trazemos a memória, vemos que foi tudo planejado, mas Ele continua querendo intimidade com a minha vida e com a sua vida. E se queremos intimidade, como não participar disso? Vamos dizer assim, que a pessoa foi batizada, tudo, e depois chega no dia da Santa Ceia, ela discutiu em casa com o marido, ou discutiu com a esposa, e ele diz assim, hoje eu não vou nem tomar Santa Ceia porque eu discuti. Você está abrindo mão da sua intimidade com Cristo por causa de algo que você poderia se livrar disso rapidamente. Como? Vai lá, pede perdão e sai, vai participar da ceia. Quando nós não pedimos perdão porque nós somos orgulhosos demais para admitir que nós erramos. Essa que é a grande verdade, a grande realidade. Porque a mesa já está posta. Qual é o sacrifício? Qual é o sacrifício que nós vamos ter que pagar hoje para que a gente relembre esse momento? Alguém aqui vai ter que morrer? Não sei para quem que eu falei isso ontem. Acho que foi para minha cunhada. Eu falei, ninguém mais vai subir para a cruz. Esquece isso. O que você precisa fazer é só fazer a diferença. Você só precisa cumprir com o mandamento. 2, aliás. Amar a Deus acima de todas as circunstâncias e coisas e situações. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa disse para mim assim, mas eu não sou Jesus. Eu falei, ainda bem. Eu ainda brinquei com ela, porque se fosse, ele meter uma coroa de espinho na sua cabeça e te encher de porrada. E depois ia pendurar você na cruz. Mas não somos, e não passamos nem perto, mas estamos sendo instruídos para que a gente faça essa diferença. Somos perfeitos? Claro que não. O único que foi perfeito foi para a cruz. Você sabe por que ele tinha que ir perfeito? Porque o diabo ele planejou tudo também para encontrar culpa. A culpa que ele não tinha, ele criou uma. Você é culpa pelo pecado do Misael. Você é culpado pelo pecado da Neia. Você é culpado pelo pecado da Bruna. Você é culpado pelo pecado da Vilma, do Henrique. Você é culpado pelo pecado da humanidade. E a Bíblia diz que Ele se fez culpado para que nós fôssemos inocentados dos nossos erros.
Louvado seja Deus. Então mais ninguém vai subir para a cruz. Mais ninguém. Tem uma figura aí que se chama Henrique Cristo. Ele se faz, olha assim e fala, meu Deus do céu, como é que alguém dá atenção para isso? Nós, servos de Deus, isso não é nem uma blasfêmia, porque isso daí é uma figura usada pelo inimigo para conseguir iludir muitas pessoas. E até que consegue. E hoje em dia tem pessoas que até estão acreditando nisso. Mas porque eles não pegam pessoas que têm o conhecimento? Porque a gente observa, Jesus mesmo diz, aparecerão falsos profetas, falsos mestres, falsas figuras, é falso. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos convida para a mesa, para momento de intimidade. Nós que já fomos batizados, descemos as águas do batismo, fazemos parte de uma nova vida. Já não vivemos mais como vivíamos antigamente. Amém? Você vive como vivia antigamente? Você vive? Eu não vivo. Aliás, eu nem sei mais viver. Esse tempo atrás eu saí com a Néia. Nós fomos na Lapa, acho que foi isso. Aquele dia que eu não sabia mais nem pegar trem. Não sabia nem que eu me subia, andava. Porque eu sou do tempo que comprava bilhete no ônibus. Olha quanto tempo faz. E aquele bilhete que eu comprava no ônibus já pagava a passagem do trem. E quando eu entrei dentro do ônibus já não comprava mais. E chegou lá e falei, onde é que é o lugar? Se você falar para mim assim, a partir de hoje você desvia. Eu não sei nem como é que é. A única coisa que eu sei falar hoje é de Jesus. A única coisa que eu sei falar é de Jesus. Falo de um montão de coisa, mas eu gosto de terminar na Bíblia. Porque para mim ela é a base de tudo, é o filtro de todas as situações. Nessa palavra eu coloco qualquer situação. Se você sentar comigo e conversar comigo, eu filtro a sua situação dentro dessa palavra. E busco em Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale. Porque a opinião todos nós temos. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu guardo a minha e você guarda a sua. O importante é que nós tenhamos essa palavra. E essa palavra hoje nos convida para a mesa. Eu quero olhar no seu olho. Fica olhando no olho da pessoa para você ver como é que funciona. Senão não vai ficar constrange. Abaixa a cabeça. Olhando. Abaixa a cabeça. Meus filhos já me conhecem, todos eles me conversam comigo assim. Quem sabe se baixar a cabeça. Por quê? Porque indica. O nosso olhar traz dicas. O que está acontecendo? Às vezes não é nem por medo e nem por respeito, é por dor. Não quero que mexa isso, pastor. Não quero que mexa na minha dor. Está doendo, então não quero que ninguém ponha a mão. Ontem, mexendo nas madeiras lá, entrou 2 ferpas, 2 madeirinhas assim no dedo. E eu fiquei o dia inteiro fazendo assim. Falei, meu Deus do céu, isso está incomodando. Sem óculos não dá para ver, né? Falei, esse negócio está incomodando. Quando foi de noite eu ouvi, falei, nossa. E quando você vai mexer, peguei o cortador de unha e já fui logo arrancando. Só que aí já foi cortando pele e tudo. Falei, e doeu. Mas hoje não tem mais dor nenhuma, não sinto nada. Muitas vezes é assim. Nós não queremos que mexe, porque quando mexe, dói. Traz a lembrança. Mas o Senhor falou assim, lembra do povo lá. Eles eram cativos. E o Senhor os trouxe para a liberdade. E ali era uma liberdade física. Ou seja, era no físico, era no corpo que eles sentiam essa dor.
E hoje o que nós sentimos é na alma. Então vamos falar de trazer a memória, vamos lembrar. Quer ver a gente chorar, lembrar daquilo que nós acabamos de perder? Nós vamos chorar, mas Deus, através disso, Ele vai trazer para nós a cura. Ele vai trazer o bálsamo de Gileade, aquilo que vai adormecendo as nossas dores. Adormecendo. Eu vejo a minha esposa ministrando, e se eu contasse para você o que aconteceu com a gente há 13 anos atrás, e você vê ela pregando hoje, você olha assim e fala: meu Deus, como que ela aguentou isso? Sabe o que é você sepultar um filho? E depois de um mês você ter que tirar esse filho daquela sepultura e levar para outra? Sabe o que é você ter que ficar mexendo com a sua dor, remoendo a sua dor, martelando a sua dor, e depois de 13 anos você entrar dentro da casa da pessoa que promoveu toda aquela dor, e você estar curado para poder estender a mão e curar também? Isso é tremendo. E eu olho para ela hoje ministrando forte, firme, só Deus. Ao longo do dia, às vezes eu passo assim, ela está lá na cozinha, os olhos, o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrimas. Esse dia eu sei que Deus está trabalhando no coração dela, porque a ferida, quando ela abre, ela precisa de novo do bálsamo. E o Espírito Santo de Deus, quando Ele nos chama para essa intimidade, Ele diz: eu faço a ferida e eu mesmo curo. Eu sou o que faço a ferida, mas também sou o remédio para a cura dela. Então Ele tira, e quando a gente tira a tampa da ferida, a gente passa água oxigenada. Por que a gente passa água oxigenada? Para limpar. E tem um produto que a gente usa também, medicinal, que é para deixar mais limpo ainda, porque quando vier o remédio sobre a ferida, esse remédio vai na raiz do problema e começa a fechar a ferida. E a gente sabe que depois que fecha a ferida, fica uma casquinha pequenininha, depois aquela casquinha cai e fica um sinal. Talvez nunca mais você vai sentir a mesma dor na carne, mas aquele sinal sempre vai trazer para você aquela lembrança. Nesse dia aconteceu isso, e houve muita dor, mas o Deus que eu creio passou o bálsamo de Gileade na minha ferida e curou ela. Então hoje eu posso andar, eu posso festejar, eu posso celebrar, mas quando eu olho, existem sinais. Eu tenho cortes aqui. Esse corte desse dedo foi no dia que o meu tio faleceu. É só um corte. Mas éramos crianças. Ele foi velado na igreja Deus é Amor, ali na Salim Bechara, em Osasco, perto de onde era o antigo Estoril Cinema. E eu era criança, acho que devia ter uns 6, 7 anos. E quando meus pais receberam a notícia, minha mãe ficou toda nervosa, e eu entrei para o banheiro. E peguei a gilete, sentei no vaso, de calça e tudo, lógico. E peguei a gilete do meu pai de fazer barba, eu comecei a cortar a beirada da bacia. E quando eu comecei a cortar a beirada da bacia, a gilete escapou e abriu aqui. Fez um corte exatamente aqui. Menino arteiro, larga tudo lá e depois fica escondido, guardando a ferida. Depois que abre a porta, a mão sangrando. Aí você agora tem que curar. Curou, aquela dor nunca mais eu senti. Mas quando eu olho, eu lembro desse acontecimento. Então Deus hoje, Ele está curando a sua ferida.
Ele vai deixar dentro do seu coração uma marca. E essa marca você sempre vai se lembrar. Por que que existe esse sinal? O Senhor Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que os soldados começaram a observar os outros dois que estavam quase mortos. Os outros dois precisaram quebrar as pernas deles, que era para eles perder o ar. E Jesus, sempre que ele precisava respirar, ele se apoiava nos pés, ele puxava o fôlego e respirava. Depois ele deu o último suspiro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele se curva, o soldado, o centurião, diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas era hábito que eles despertassem, tentassem ver se que aquele que estava sendo condenado à morte estivesse vivo ou morto. Então eles pegaram uma lança e enfiaram embaixo da costela de Jesus, porque aqui está o fígado, e o fígado é onde tem o sangue que vai para todo o corpo. Eles enfiam aquela lança, e a Bíblia diz, quando a gente estuda a teologia, que nós não somos judeus por natureza, nem israelenses de natureza, mas nós, como servos de Deus, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele foi aberto aqui assim, o soldado não sabia, mas ele estava abrindo a possibilidade da salvação da humanidade. Foi através desse momento que nós entramos em Cristo, e Cristo entrou nas nossas vidas. Foi por causa desta abertura que nós entramos. A salvação foi proclamada e chegou até nós, para que nós tivéssemos isso em memória. E quando você chegar lá na glória, você vai olhar o sinal: foi por causa de mim que ele padeceu. Você vai ver o furo dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, as marcas da coroa de espinho. Mas isso tudo é para nós trazermos a memória. Houve um sacrifício para que nós pudéssemos ser livres hoje. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor cura as suas feridas. Coloca isso dentro da sua alma. O Espírito Santo de Deus trabalha hoje, nessa manhã, para sarar a sua ferida. Só que eu vou dizer assim: hoje Deus está tirando a casca. Hoje Deus está tirando a casca. Você pode observar que ela é um pouquinho maior, mas ela está diminuindo. E toda vez que diminui, você tira a casca e põe mais remédio. Então hoje Deus está tirando a casca e colocando mais remédio. Na próxima vez, na próxima ceia, você vai observar que essa ferida está diminuindo, mas vai ter que tirar a casca de novo. E ele sempre vai fazendo isso, até virar uma cicatriz. Quando virar uma cicatriz, aí se torna uma memória. Aí você traz a sua memória aquilo que te dá esperança e expectativa. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você antes de nós ministrarmos a ceia. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós colocamos, Senhor amado, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Tu és o Deus que nos sara. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Senhor, nós sabemos, Senhor amado, das nossas dificuldades, debilidades e daquilo, Senhor amado, que nós temos nas nossas vidas. Nas nossas dificuldades, Senhor amado, no dia a dia. Perdoa, Senhor amado, as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor amado, as práticas que muitas vezes praticamos contra a Tua vontade. A Tua palavra nos ensina, Senhor amado, que aquele que diz que não tem pecado algum, ali ele já comete pecado, quando ele diz que não tem pecado. Então, Senhor amado, reconhecendo as nossas falhas, nós clamamos a Ti, Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as palavras que saíram dos nossos lábios, perdoa os pensamentos errados, perdoa, Senhor,
o olhar errado, para a direção que nós olhamos errado, Pai. Mas nos abençoa, Senhor amado, nesta manhã. Nós vamos participar da tua mesa, e nesse momento de mesa é o momento onde o Senhor olha nos nossos olhos, onde o Senhor fita os seus olhos em nós, Pai, para observar o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso jeito, Senhor amado. Se estamos aflitos, se estamos afligidos, ó Pai, se temos a necessidade de algo, se estamos entristecidos, sem vontade de comer, Pai. Então nos abençoa nesta manhã, e que o teu nome, somente o teu nome, seja poderosamente glorificado sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Nós vamos para a ceia do Senhor. Aleluia.